Bom dia. 1 Samuel 14. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Um dia Jonatas, filho de Saul, ordenou ao seu jovem escudeiro: Vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu, que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre este intento ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, nos limites de Gibeá, em Migron. Em sua companhia estavam 600 guerrilheiros, entre os quais Aias, que vestia um manto sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabote, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote de Deus em Siló. Ninguém sabia que Jonatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e o outro pico de uma grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozeze e o outro Sené. Havia também um penhasco no norte, na direção de Micmas, e o outro ainda ao sul, rumo a Geba. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: Vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Deus de nos dar a vitória, quer sejamos muito ou pouco. Redarguiu-lhe o seu pai: Segue a inclinação do teu coração, eu estarei ao teu lado. Senhor, o meu coração é como o teu coração. Saul só restavam 600 homens com ele, o restante tinha fugido, tinha corrido, acovardado. Mesmo ele com 600, ele estava com medo. E eles estavam lá sentados embaixo de uma árvore, Saul junto com aqueles, e não percebeu que o seu filho Jonatas saiu. Ele, o seu escudeiro, aquele seu ajudante de armas. E Jonas decidiu, falou: olha, tem a guarda avançada ali dos filisteus, nós vamos atacá-la. E se for vontade de Deus, nós venceremos, porque para nós vencermos eles, não é pela quantidade. Para Deus vencer alguma batalha, não depende de uma grande quantidade de guerrilheiros, soldados ou não. Isso nós vimos nas outras batalhas anteriores, né? Falou: não, vamos atravessar. Se for vontade do Senhor, nós vencemos. Ele tinha que descer, então, um desfiladeiro íngreme e subir do outro lado, onde acima deles estava, então, este poço avançado dos filisteus. Ou seja, era praticamente quase que impossível chegar até eles sem serem vistos. Esse posto avançado estava num ponto estratégico. Uma vez ele falou: não, vamos lá atacar. Se for vontade do Senhor, nós venceremos, senão é o Senhor que está no comando. E por esta confiança no Senhor, nós veremos que ele vai vencer. Nós veremos que ele vai ser bem sucedido nesta empreitada. Todas as empreitadas, quando nós procuramos fazer, estando de acordo com a palavra de Deus, com certeza poderemos vencer. Eu digo poderemos vencer porque não existe uma afirmação direta. Deus não é toda, só porque você está sendo justo você vai vencer. Porque muitas das vezes tem algumas lutas, algumas batalhas que para os nossos olhos são justas. Às vezes Deus tem um outro propósito. Mas o importante é nós sabermos que nós vamos fazer, está de acordo com a palavra, nós vamos fazer. Se vencermos, foi a vontade do Senhor.
Se formos derrotados, vencidos, também é vontade do Senhor. É Ele que... Nós temos que entender que nós temos um Deus que é soberano. Em toda situação, a última palavra é a dele. Ao que Jonatas afirmou: eis que o faremos, partiremos na direção deles, de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais, até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se convidarem, subir até nós, então subiremos, porque é sinal que Deus nos dará a vitória e os entregará em nossas mãos. Olha, não tem jeito de nós chegarmos, aproximarmos, sem perceber. Então vamos logo de peito aberto ou descoberto. E se, por exemplo, quando eles vêm nos mandar nós pararmos, ficar quieto, nós vamos parar porque nós sabemos que não é a vontade de Deus. Mas se eles falam, não, subir, vem cá. Aí nós sabemos que foi a vontade de Deus, nós vamos subir, porque com certeza nós vamos vencer, que o Senhor já nos entregou ele em nossas mãos. Então esse é o sinal. Se quando eles nos virem, os filisteus nos viram, mandar nós ficarmos quietos, parar, aguardar, até eles virem, nós sabemos que nós não vamos ser bem-sucedidos. Mas se mandar desafiar para nós subirmos a ele, nós sabemos que seremos vencedores, que o Senhor nos entregou. Este é o sinal. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e o rapaz que acompanhava: subi até aqui, pois temos algo a dar a vocês, dar a vós a conhecer. Diante desta convocação, Jonas advertiu o seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Deus acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Eles foram. Aí assim que os filisteus viram, falaram: olha, já estão saindo dos buracos, porque nós vimos no início que o povo estava escondendo os buracos, nas cavernas, nas cisternas. E agora então, quando eles viram, falaram: olha lá, os filisteus já estão saindo dos buracos, né, onde estavam escondidos. E gritaram então para Jonas: não, subi até aqui que tem algo para vocês. É algo mais ou menos assim, vem cá que eu vou lhe mostrar o que é bom. Sobe, vem cá. Então Jonas falou para o seu ajudante de armas, seu escudeiro, falou: olha, fica atrás de mim, né? Ou seja, toma conta das minhas costas. Nós vamos subir porque Deus acaba de nos entregar esses filisteus. Deus acaba de entregar esse filisteu para Israel. E subiram. Em seguida, Jonas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e o seu pai o seguiu logo atrás. Jonas ia atacando e derrubando os filisteus, e seus escudeiros os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jonas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens em uma área correspondente ao terreno arado por uma junta de bois, em um dia, ou seja, cerca de 1.200 metros quadrados. Naquela área ali de 1.200 metros quadrados, Jonas matou ele e seu escudeiro 20 homens, que estavam ali naquele posto avançado. Eles foram mortos somente por 2, 20 mortos por 2, Jonas e o seu escudeiro. Mas que colocaram Deus à frente. A vitória não foi do Jonas, mas do Senhor. Então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo junto à tropa de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observavam o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Quando Deus está na frente, a vitória é certa. O inimigo bate em retirada, o inimigo corre.
depois que Jonatas venceu, matou esses 20, Deus colocou um pavor, um medo, fez com que de repente os filisteus ficassem com medo dos hebreus. Aquele medo inesperado, e começaram a correr. É como se estivessem vendo alguma coisa, é pressentimento, aquela sensação ruim, Deus colocou exatamente para fazer eles fugir, bater em retirada. E mesmo lá onde Saul estava, com seus 600 ele viu, começou a ver então os filisteus fugindo, os filisteus correndo, batendo em retirada. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, e qual que é a vontade de Deus? É o que está expresso em sua palavra, é aquilo que manda o seu evangelho. Quando nós estamos fazendo o que é certo, o que é justo, o que é a vontade dele, podemos com certeza afirmar que os nossos inimigos vão bater em retirada. Ah, não é por nós, não é por nossa causa, mas sim porque é Deus que os faz bater em retirada. Os filisteus eram um grande exército. De repente bateram em retirada sem nenhum dos 600 homens que estavam com Saul os levantar, os atacarem. Um pavor, um medo foi provocado por Deus. Então tem situações às vezes que pessoas falam, pastor, de repente eu estou com medo muito grande de fazer isso. Eu ia, mas de repente eu senti um medo, senti um pavor, um incômodo, eu tive pressentimentos. Olha o que você está fazendo. Examina o que você está fazendo. Que muitas das vezes nós estamos lutando até contra Deus, como aquele fariseu disse lá quando eles estavam acusando Pedro, né? Deram até uma surra nele, queriam matá-lo. Ele falou, olha, se essa obra for do Senhor, vai perdurar. Mas se não for, isso logo vai acabar. Ele citou alguns exemplos antes dos que tinham acontecido. Se for também, todos vão ser exterminados e se vão acabar. Mas se for de Deus, nós vamos estar de repente lutando contra Deus. Muito bem. Então terrível pavor tomou conta do exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo para as tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre todos. Os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens, fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Concluída a contagem, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aias, trazei a arca de Deus e o efode, ou seja, o colete sacerdotal. Naquela época estava com os israelitas e se usava o colete, né, o efode. Todavia, quando Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote, deixa por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros em suas próprias espadas. Então entre os filisteus havia hebreus que estavam ao serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para reunir os homens de Israel que estavam com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se haviam embocado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Saul estava ali, vendo todo mundo aquela confusão, os filisteus correndo, fugindo. E ele vendo, ele falou, não, faz a contagem aí dos guerrilheiros, vê quem é que tá faltando, né, se tem alguém atacando. Aí fez a contagem, viu que tá faltando o seu filho Jonatas e seu escudeiro. Aí chamou o sacerdote,
com as vestimentas, que era com o efode, o colete sacerdotal, para começarem a falar com Deus. Mas aí o barulho, a confusão que estava no acampamento do sacerdote, dos filisteus, fez com que ele parasse. Ele falou com o sacerdote: então depois nós falamos, vamos olhar isso. Ou seja, relegou já as coisas do Senhor, que ele não deveria ter feito isso. Não importa o que esteja acontecendo, se é para a nossa vitória ou derrota. O nosso momento está com o Senhor. Não pode ser adiado. Não pode ser relegado a um segundo plano. Então, olhar e no acampamento dos filisteus, Deus fez com que acontecesse um terremoto. E aquele barulho, aquela coisa, os filisteus ficaram confusos, perdidos. E eles mesmos começaram a lutar entre si diante da confusão que estavam. E alguns hebreus que tinham mudado de lado, neste momento já os abandonou. E naquela confusão, naquele tumulto que estava ali, eles não perceberam, mas até os que tinham fugido, né? Os hebreus que tinham fugido, escondido, abandonado, tinham se acovardado mesmo, estavam na montanha de Efraim, ao ver que os filisteus estavam fugindo, voltaram todo mundo atrás, começaram a perseguir os filisteus. E houve uma grande matança, e fora isso, os filisteus fugiram. Os que não fugiram foram mortos. Então foi uma grande vitória de Deus, uma grande vitória do Senhor. Deus que combateu, Deus que venceu, e não os filisteus. Então, nós temos esta vitória do Senhor. E em todo tempo, quando nós estamos lutando, combatendo com a palavra de Deus, Ele luta. É Ele que vence, não somos nós. Às vezes nós não conseguimos entender por que algo que parecia difícil, quase que impossível, aconteceu. Aquela porta se abriu ou se fechou. Não entendemos como algo que era quase impossível. Mas entenda, foi Deus. É Deus que lutou e combateu as nossas guerras. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhe havia imposto um juramento ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento aquele dia. Então, novamente, nós vemos mais aqueles votos tolos, aquele sacrifício tolo de Saul, aquelas decisões erradas. Como que em pleno combate, luta, ou seja, grande desgaste físico, exercício físico, o povo lutando, ele determinou um jejum. Pessoas ficam fracas, como teria condições de combater. Mas, infelizmente, a insensatez deste homem fez com que ele assim determinasse que ninguém comesse nada aquele dia, enquanto a guerra não terminasse, enquanto ele não vencesse todos os filisteus. Isto foi uma insensatez. Ele determinou que seria maldito, né, o homem que comesse alguma coisa. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temia o juramento que se havia comprometido. Jonas, entretanto, não sabia da imprecaução que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e com a mão saboreou o mel, e logo a sua visão, que estava turva e enfraquecida, revigorou e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs este juramento, maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje. Por isso todos estamos desfalecidos. Ao que Jonas lhe respondeu de pronto: infelizmente, meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre este seu povo. Veja como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco deste mel. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus?
Jonas, seu filho, não ficou sabendo desse decreto. Eles andando por uma parte lá e encontra mel. Como nós encontramos às vezes em cupins ou em árvores onde tem muita abelhas. E ali nos favos, ali aquele mel escorrendo, Jonas então com a vara na mão enfia ali naquele favo, pega o mel, coloca na boca, come. E ele se alimentando do mel. Ao se alimentar, as forças voltam, o vigor volta, até seus olhos brilham, né? Passa a ter força, não. Só que quando ele faz isto, aí vem um soldado e fala, olha, seu pai impôs um decreto, uma determinação que ninguém poderia comer no dia de hoje. Por esse motivo nós estamos todos fracos. Rapaz, meu pai errou, meu pai está trazendo desgraça a Israel. Porque se todos vocês estivessem alimentados, estivessem se alimentando dos despojos, né, dos filisteus, toda a alimentação, tudo que estava, eles estivessem alimentando, comendo direito, o que aconteceria? Nós teríamos muito mais força, teríamos vencido mais, teríamos derrotado mais os filisteus. Mas como todo mundo enfraquecido, por falta de alimento, a derrota foi menor. A insensatez de Saul fez isso e nós vamos ver que ele está colocando, queria até mesmo executar seu filho. Às vezes nós cometemos erros, nós viramos religiosos. Como eu tenho visto pessoas religiosas, pessoas que vão à igreja fazer desafios, pessoas que estão oferecendo a Deus o que não tem para si mesmo. Tem uns desplantes, umas loucuras. E os espertalhões, os estelionatários dos templos, são expertos nesse tipo de coisa. Eu vejo pessoas entregar, só tem um carrinho, entregar aquele carro na igreja, lá para o pastor, para Deus dar, que Deus vai dar outro maior. Conclusão, vai andar de ônibus ou a pé, porque não vai receber. Dá tudo que tem. Como tem pastores, os espertalhões aí, que eu já vi pedir, não é dízimo, não trismo. A pessoa dá o quê? Dá 30% do salário, o dinheiro sobra, não dá pra pagar a conta. Aí fica devendo, começa a entrar naquele bolo. São os votos tolos, votos idiotas, desafio. Que isso é religião. Deus não exige de nós nenhum sacrifício, não. O sacrifício foi Jesus que fez. Saul cometeu uma loucura. Eu vejo em igrejas, templos, pessoas que estão pegando envelope, fazendo votos e mais votos. Muitos deles tem Bíblia de religiosos, você pega, tá cheio de envelopes. Porque envelopes que elas pegaram para tentar fazer sacrifício, para colocar dinheiro, e a maioria não consegue colocar todos os votos que fizeram. Pecaram mais uma vez. Saul fez uma ordenança errada. Sacrifício para o povo. O povo com fome o dia todo, lutando, guerreando com fome. Aí seu filho não sabia comer um pouco do mel. Israel foi chamada terra que mana leite e mel, porque era uma terra que tinha muito pasto, era uma terra muito boa para criação de gado leiteiro, e também muitas flores. Consequentemente, abelhas produziam mel. Por isso é terra que mana leite e mel. A terra era próspera nesses dois quesitos, tanto no leite quanto no mel. Então agora, Jonas andando ali com os outros, deparou com a quantidade de mel, os favos ali, e ele começou a comer, revigorou suas forças, veio força, mas ele foi informado então o que o pai tinha feito. Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmas até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos e esfomeados. Por isso avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, como despojo de guerra, e comeram a carne de ovelhas, boi e bezerro de qualquer maneira com sangue. Novamente Saul faz todo o povo pecar. Eles lutando e vencendo, no final da tarde estavam mortos de fome. Eles mortos de fome ali, já sem resistir mais, começaram a pegar os animais
os despojos lá dos filisteus, matavam, comia carne de qualquer jeito, até mesmo com sangue, por causa da fome. Já não teve condições mais de respeitar a ordem de Saul. Estava morrendo de fome, então chegaram e começaram a comer de qualquer maneira. A notícia chegou a Saul nesses termos: o povo está cometendo pecado contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou: forças infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um seu boi ou sua ovelha. Vós os imolarei aqui, comereis sem pecar contra Deus, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam a imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. Saul, então, é informado que o povo estava comendo. E comendo com sangue, que era pecado. E sangue não se pode comer. A Bíblia em nenhum momento autoriza comer sangue. Aí quando ele viu que não tinha jeito, ele falou: não, fala com todo mundo para trazer tudo para cá, matar e comer todo mundo aqui, mas vamos fazer o negócio direito para não comer sangue. Ele mesmo teve que mudar as leis, porque ele viu que a ação dele, a ordem dele, levou o povo ao erro, levou ao pecado muito mais grave. Porque a palavra de Deus, a lei de Deus, aquela lei que foi dada por Moisés, proibia a ingestão de sangue. Também Jesus, desde a época de Jesus, também é proibido. Nós vemos lá quando os discípulos da igreja mandam carta para todo mundo, fala: olha, vocês têm que afastar da prostituição, não comer sangue de animais, nem animais sacrificados. O restante pode comer tudo. Então não existe nenhuma carne que nós não podemos comer. Nós não podemos ingerir sangue, comida sacrificada a ídolos e nos afastar de prostituição. Ordenou Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemos-los até o romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerrilheiros responderam: faz tudo o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: melhor é primeiro consultarmos a Deus. Saul falou: nós vamos descer agora durante a noite, vamos pegar todos eles, vamos matar, não vamos deixar ninguém escapar, não. Acabar com os filisteus todos. Decisão dele. Ele decidiu. Mas o sacerdote falou: escuta, vamos esperar um pouquinho. Vamos consultar a Deus primeiro, se é realmente para nós descermos agora à noite fazer isso. Às vezes nós queremos tomar uma decisão, queremos fazer do nosso jeito. Primeiro vamos consultar a Deus se é a vontade dele. Primeiro vamos consultar a Deus se nós devemos ou não fazer, cometer aquela tal ação. Então Saul aqueceu e pediu o conselho de Deus: descerei para perseguir os filisteus ou entregá-las tu nas mãos de Israel? Entretanto, neste dia não houve resposta. Então Saul ordenou: aproximai-vos todos vós, chefe do povo, examinai bem em que consistiu a falta cometida por vós neste dia. Tão certo como vive Deus, que dá salvação e vitória a Israel, assim, ainda que seja meu filho Jonas, o culpado deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma só palavra. Saul foi consultar a Deus, não teve resposta. Aí ele reuniu todo mundo e falou: não, tem erro, tem pecado aqui. É por isso. Entendimento dele. E reuniu todo mundo e falou: olha, quer saber aonde tem alguém que errou, onde tem alguma desobediência, que está fazendo alguma coisa errada. Porque se tiver, mesmo se for meu filho, vai ser punido, vai ser morto. Ninguém não falou nada. Ninguém não disse que Jonas tinha comido mel nem nada. Todos ficaram calados. Em seguida declarou Saul diante de todo Israel: pôr-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonas do outro lado. E o povo respondeu a Saul: faz o que te parece certo. Então Saul exclamou: ó Deus, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Senhor, Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante Urim e Turim apontou para Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida Saul determinou: lançai, pois, agora a sorte entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: conta-me o que fizesse. Jonatas replicou: eu somente provei um pouco de mel,
com a ponta da vara que tinha na mão. Todavia estou pronto para morrer. E Saul concluiu: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte, Jonas. Os soldados, contudo, intercederam por Jonas junto a Saul, argumentando: Jonas, aquele que alcançou esta grande vitória de Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Deus, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonas e ele não foi executado. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim pudera voltar à sua terra. Saul então falou: nós vamos saber quem foi que errou. Aí separou os guerreiros, os soldados dele para lá, e ele, Jonas, o filho dele, de um outro lado, perguntando a Deus. A falha mostrou que era ele na sorte, ele mais o filho. Novamente ele joga, olha a sorte, entre ele e o filho caiu sobre Jonas. E ele interroga Jonas: o que você fez de errado? Jonas falou: não fiz nada de errado. O que eu fiz, que eu estava com fome, estava com pau na mão, olhei no meio e comi. Saul falou: rapaz, certo com Deus que você vai morrer. Infelizmente, você vai morrer. Aí Jonas falou: não, fiz, mas estou pronto para morrer. Aí os guerreiros falaram: não. Essa grande vitória hoje foi através dele. Deus usou para trazer essa grande vitória a todo Israel. E daí da cabeça dele não cai um fio de cabelo. Os guerreiros se puseram contra o rei Saul e a favor do filho. Falou: no seu filho ninguém vai tocar. Não vai fazer nada. Saul não teve como desobedecer, porque senão possivelmente ele seria morto. Israel não permitiu que fizesse nada com Jonas. E também, ele, como Deus já não queria mais, a vitória tinha acontecido sobre o filisteu. E eles então foram impedidos de continuar perseguindo os filisteus. E assim os filisteus puderam voltar para sua terra. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor. Lutou contra os Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá e os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso. Realizou proezas de empenho, coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Saul teve 3 filhos homens: Jonathan, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova Mical. A sua esposa chamava-se Ainoã e era filha de Aimás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes de Saul iam conhecendo imediatamente, todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente os recrutava para o seu exército. Todos os homens que ele conhecia, né, que era bravo, que era valente, ele recrutava para o exército. Aí nós vemos mais ou menos parte da história de Saul. Nós vemos constante a desobediência dele. Nós vamos ver até o final onde que isso vai dar. Mas também estamos vendo o poder de Deus, a decisão de Deus. Deus impediu que ele continuasse perseguindo e exterminasse os filisteus. Mesmo nosso inimigo, o nosso Deus, ele não é a favor de extermínio. Quando Deus levantou, nós vamos ver também mais à frente, Nabucodonosor, rei da Babilônia, para punir, prender, levar os israelitas, os hebreus para o cativeiro, ele se voltou contra a Babilônia porque ela fez mais do que era devido. Foi mais violenta, foi procurando quase que exterminá-los. Por isso o Senhor se levantou contra. Mas as respostas às dúvidas estão na Bíblia. Por isso, leiam e pratiquem a Bíblia. Nós concluímos hoje o capítulo 14. Amanhã, querendo Deus, estaremos no capítulo 15. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.